E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Espero que todas e todos estejam bem. Sejam todas e todos bem-vindas e bem-vindos a mais uma aula de Educação Física da Escola Municipal para Aulas Digitais do Recife. Se você ainda não me conhece, eu me chamo Heleno Júnior, né? Vai que você está chegando agora e ainda não me viu, né? Não é um rostinho lindo, porque aí é com outra pessoa, mas estamos aqui. Hoje a gente vai dar uma retomada aí no assunto, e pode ser a primeira vez também para quem ainda não viu, então eu vou dar uma revisada no que a gente já viu e trazer algumas coisas novas antes da aula que a gente prometeu para vocês, e ela vai sair semana que vem, a continuação, a aula prática lá da aula passada do Slackline, vai rolar e a gente espera vocês aqui, viu? Antes de mais nada, eu preciso começar agradecendo a Plínio, que está aqui com a gente, né, tornando a nossa aula mais acessível para todas e todos. Vou lembrar para vocês que temos o aplicativo aí do Educa Recife, que Billy vai fazer aqui a nossa mágica de sempre, jogando o QR Code na tela, para você que ainda não tem, apontar a câmera do seu celular para a TV, coloca aí onde você estiver assistindo, escaneia esse QR Code, e aí vai direto para a loja lá do seu celular, e lá você vai poder baixar o aplicativo de forma gratuita. Não use internet, você pode usar a sua internet aí para jogar depois, do jeito que você quiser. E vocês vão poder falar com esse cara, que como ele mesmo diz, que trava os aplicativos aí de aposta, um jogador caríssimo que está aqui com a gente. Se você não conheceu ainda, você vai conhecer agora. Dá-lhe, meu pirraia. Fala, minha benção. Tô na área, viu? Se derrubar, ó, é pênalti, jogador. E já, ó, o VAR já é certo, não é não, Billy? Olha, o que a Heleno falou aqui, ó. A gente tá ao vivo aqui, ó, no chat. Tu vai moscar, benção? Dá essa moralzinha pra gente, pô. A aula de hoje tá, olha, massa demais. Eu aqui saindo do foco da TV. Mas aí já tem muita gente aqui, viu? Sofia já tá por aqui. Thales já colocou bom dia. Sofia, bom dia. Bom dia. Good morning. Good afternoon. Eita, Sextou, boy. Dali, Billy. Dali, Bia. Aê! Ele se empolgou, já foi até pra tarde aí, ó. Mas é isso, vamos embora. Como vocês já viram lá no começo, né, pra quem prestou atenção lá no nomezinho da aula, a gente vai falar sobre princípios do treinamento, né? Então a gente já falou um pouco sobre isso, a gente falou sobre 5. Se você tá aqui acompanhando a aula há mais tempo, vocês devem lembrar do joguinho que a gente fez, né? A gente, além de falar da teoria, a gente trouxe um joguinho que foi uma trilhazinha que a gente jogou o dado, fez perguntas, vocês interagiram bastante, inclusive, porque o sexto ano é o sexto ano, né? Essa galera sempre tá aí no chat falando horrores com a gente. E aí a gente vai falar mais um pouquinho sobre princípios de treinamento. Eu vou dar uma revisada naqueles 5 princípios que a gente já viu e depois a gente dá continuidade a mais 3. Né? E aí também para revisar, a gente vai lembrar o que são esses princípios, né? Como é que eles funcionam. E aí, por definição, esses princípios eles são organizações de forma direcionada, né? Com metas pré-estabelecidas que são relacionadas ao treinamento ou desempenho. Ou seja, para isso, para eu poder falar de princípio de treinamento, eu sempre vou falar de metas pré-estabelecidas, ou seja, tudo aquilo que eu organizo antes de executar, antes de fazer, né? O meu planejamento. Então, são pré-determinados. Eu determino antes tudo aquilo que eu quero fazer, planejo minhas metas, meu objetivo, para poder focar e chegar no resultado final. E aí, essas metas, elas podem estar relacionadas tanto a atividades mais complexas, né? Pode ser exercício, pode ser um esporte, como também podem ser atividades diárias. Aí, na imagem, vocês podem ver que tem algumas atividades, tanto imagens que representam atividades mais complexas, né? Essa mulher que está aí fazendo um movimento de uma aula que já Revo vai dar aqui para o 7º ano. Então, vocês podem ver no YouTube também depois. Vai ser muito massa. E
Tem aí uma imagem de peso, né, que pode ser de um crossfit, é bem característica de um crossfit esses equipamentos. E também tem aí um cara fazendo uma limpeza e a mulher com material de limpeza também, porque quando a gente fala dessa organização de metas que podem ser para atividades complexas ou diárias, a gente também está falando das coisas que a gente faz em casa, né? Seja na rua ou em casa, no nosso dia a dia. Então a faxina, por exemplo, é algo que demanda, talvez você não saiba porque você ainda é novo, mas já começa alguém deve ajudar já aí a mãe, a irmã, o pai, a avó. Quando a gente vai fazer faxina, a gente demanda um esforço físico, né? A gente, para poder, dependendo do tamanho da vassoura ou do rodo, você precisa se inclinar um pouco para poder conseguir executar, né, de forma mais precisa, varrer lá e tirar realmente aquela sujeira. E aí, para lavar o prato, você tem um movimento que é característico. Então, tudo isso, a gente está demandando um esforço físico e esses princípios de treinamento. Você pode achar que as pessoas que treinam ou que fazem exercício sempre estão buscando aí um corpo sarado, um corpo ideal. E, na verdade, às vezes a pessoa só quer ter uma qualidade de vida melhor e conseguir realizar as atividades dela do dia a dia de forma tranquila e saudável, tá bom? Então, isso é basicamente o que são esses princípios, né? O que é que a gente fala desses princípios, para que é que serve e tudo mais. E aí eu trouxe os 5 agora, aqueles 5 que a gente já viu anteriormente, e aí talvez vocês não lembrem. Billy, tu pode deixar aí mais um pouquinho, segurar aí, porque para o pessoal ir vendo enquanto eu falo, por favor. A gente falando aí de individualidade, né? Eu trouxe 2 pessoas que são gêmeos, são 2 gêmeos, que por mais que eles tenham, né, dividido lá o nascimento, né, nasceram no mesmo dia, cada um nasceu em uma hora diferente, os 2 não saem de uma vez, né? Então, cada um tem a sua característica individual, a gente está falando de individualidade, por mais que eles sejam gêmeos, tenham aí características muito parecidas, mas cada um tem a sua diferença. Então a gente fala disso também no treinamento, que cada treino ele tem que ser pensado para cada pessoa. Então cada pessoa, por mais que seja do mesmo gênero, do mesmo sexo, elas têm necessidades e características diferentes, né? O outro que a gente está falando aí é a sobrecarga, né? Então é o peso, a carga que eu coloco no meu treino. Essa carga não é só falando sobre peso, tá? Eu não estou só falando de quanto eu vou aumentar de peso, mas a quantidade de exercícios que eu faço, né, na semana. Então, obrigado, vice Billy. Billy deixou aí já mais um tempinho para vocês poderem ver as imagens que estão um pouco menores. Mas e aí, falando sobre a sobrecarga, ainda, como eu disse, ela não é só em relação ao peso, né? A quantidade de vezes que a gente faz também pode estar relacionada a essa sobrecarga, porque a gente está aumentando ali o estímulo, né? Aumentando a quantidade de esforço. Aí a questão da especificidade, eu trouxe aí um cara fazendo um arremesso de basquete, e aí a especificidade, como o próprio nome já diz, trata de métodos específicos ou modalidades específicas de treinamento, né? Então a gente vai aí ver que para treinar para o basquete, por exemplo, como tem aí na imagem, eu preciso ter uma parte específica para aquilo que eu quero. Então, como é que eu faço para fazer um passe de peito da melhor forma possível? Então eu vou lá treinar especificamente o passe de peito, né? E depois eu vou treinar especificamente como arremessar lá na cesta. Então, mesmo que o basquete ele seja uma coisa só, digamos assim, né? Dentro de um treinamento de basquete não tem só o jogo, tem também a questão dessas partes específicas. E aí é quando a gente fala desse princípio. A reversibilidade, né? Eu coloquei aí uma imagem para vocês da mudança de corpo, né? A gente fala da reversibilidade quando a gente fala em reverter alguma coisa. E nesse caso, reverter os nossos ganhos, digamos assim, né? Então, de repente, você está lá na academia, está lá treinando por um tempo, e aí depois você, por algum motivo, né? Eu, por exemplo,
Eu às vezes começo a treinar, passo lá 2 semanas treinando, e aí meu ciático vai e ataca. Aí é triste a vida. Aí eu tenho que parar, por exemplo, eu tenho que passar, sei lá, 1 semana até me recuperar, desinflamar, para poder voltar a treinar. Então nessa semana, não é que eu vou voltar do zero, né? Como se eu nunca tivesse feito nada. Mas o meu corpo vai sentir uma diferença. Então, aquele ganho de massa, né? Aquelas gordurinhas que eu perdi, vão voltar, porque eu vou continuar me alimentando, né? Mas a minha carga de atividade vai diminuir. Então, o meu gasto calórico, as calorias, é aquilo que vocês dizem, todo mundo acha que é suor, né? Que a gente gasta. Mas as calorias, eu vou continuar consumindo e não vou ter um gasto. Então, o meu corpo vai mudar, né? Vai se reverter. Aquele ganho que eu tinha enquanto eu estava treinando não vai mais acontecer durante esse período que eu vou estar impossibilitado, né? Que pode ser por qualquer motivo. Estou citando o meu que é um motivo físico, mas o de vocês ou das outras pessoas pode ser por qualquer outro motivo, certo? Qualquer coisa, pode me dizer aí, viu? A Adna acabou de chegar por aqui, né? Quem? Adna. Adna. Adna chegou por aqui e é extremamente importante isso aí que a Helena está falando, né? Dessas especificações do treinamento aí, né? Por exemplo, essa da especificidade a gente vê muito nesses esportes coletivos, né? Não só no basquete, no vôlei, em tudo que a gente vai fazer. Até, por exemplo, na própria academia, né? Que a gente tá vendo ali da sobrecarga, né, boy? E aí, ó, você vê ali, ó, os pirraia, Ctrl+C, Ctrl+V, ó. Mesmo sendo igual os gêmeos, né? Mesmo tendo aparentemente, esteticamente sendo iguais, mas assim, biologicamente, cada um, ele tem as suas próprias individualidades. Você colocar os dois com o mesmo peso, com a mesma altura, e botar os dois para apostar uma carreira, e aí, se os dois chegar ao mesmo tempo, e se chegar lá no mesmo horário, no mesmo tempo, ainda assim, eles vão ter dispêndios energéticos, que a Helena estava falando de caloria, vai ser alterado, né? Não vai ser igual, mesmo tempo sendo o mesmo você tendo o mesmo peso, você mesmo à mesma altura, ainda assim vai haver diferenças, né? Então, presta atenção aí que essas dicas que a Helena está dando aí, essa aula tá muito massa, viu? E aí, David também chegou por aqui, viu, meu pirraia? Tá tudo aqui, todo mundo aqui, e aí já fiz uma perguntinha aqui a eles, o que é que vocês estão achando da aula, alguma dúvida? Até agora sem resposta. Pois vocês respondam, viu? Eu acho bom vocês responderem, porque vocês não são assim calados, né? Qualquer dúvida, minha gente, que vocês tiverem, porque às vezes, o chat é muito importante, porque às vezes a gente pode se empolgar e falar algum nome que vocês não conhecem de repente. Então, aqui a gente não tem como na hora você levantar a mão assim, a pessoa não entende isso aí. Não tem como levantar a mão aqui, mas tem como falar no chat. Então, coloca lá a dúvida, ou se eu estiver falando muito rápido, porque eu me empolgo, aí eu saio falando assim, ó, uma coisa atrás da outra. Aí podem dizer que a gente vai ajustando. Thales disse aqui que tá tudo tranquilo, viu? Tá sem nenhuma dúvida, o negócio aqui tá massa. Boa, Thales. Abalou. É isso aí. Vamos embora. Ó, e para terminar essa pequena revisão, tem o da continuidade, que está dizendo ali, o próprio nome já diz, né, de continuar. Então, ele está muito ligado com essa reversibilidade. Se eu consigo dar continuidade ao meu treinamento, né, eu vou ter resultados diferentes de se eu fizer uma coisa super partida, né, digamos assim. Não é que, entendam, não é que eu preciso, quando eu falo de continuidade, não quer dizer que eu tenho que fazer todos os dias, por exemplo. Né? Tem gente que consegue só treinar e ir para academia, sei lá, 3 vezes na semana. Ou ir jogar um futebol 2 vezes na semana. O importante é que, depois que você cria aquele hábito, você continue ele. Né? É melhor fazer 2 dias, 3 dias na semana do que não fazer nenhum. Né? Então, essa continuidade diz respeito a continuar aquilo que você programou. Né? Não quer dizer que necessariamente você tem que fazer aquilo todos os dias. Se fizer todos os dias, ótimo, né? Mas melhor ainda. E aí vem agora os 3 novos que eu falei para vocês, que a gente não tinha falado ainda, que são o princípio da adaptação, o princípio da variabilidade e o princípio da progressão. Outra coisa que vocês vão perceber é que esses princípios eles estão muito interligados. Né? Vocês já perceberam nos 5 anteriores? Esses 3 também vão estar interligados tanto entre si, como com os 5 que a gente já passou.
E aí, vamos para o princípio da adaptação. Né? O que é esse princípio? Primeiro, a gente precisa entender que o ato de adaptação, né? o ato de se adaptar, está ligado à ação ou efeito de adaptar-se ou ajustar-se a uma coisa, de uma coisa a outra. Né? Então, aí eu trouxe imagens para vocês de uma pessoa com deficiência, né, que está aí praticando o basquete. Então, a cadeira de rodas é uma adaptação para que essas pessoas consigam praticar o esporte, né, um esporte que já existe para pessoas sem deficiência. E aí, uma forma de adaptar, no caso, é colocando a cadeira de roda como ali um implemento, digamos assim, para essas pessoas praticarem, né? E aí também tem uma imagem de um cara treinando a musculação, que também está ligado à adaptação em outro sentido. Por exemplo, a partir do momento que você vai treinar, lembra que eu falei lá da continuidade? Você vai treinando de forma contínua e a partir do momento o seu corpo ele vai passar a se adaptar àquele exercício, né? Então, quanto maior o processo adaptativo ao treinamento físico, melhor e mais fácil será a execução do movimento. Pensem, quanto mais eu vou repetindo aquela ação, aquele treino, melhor eu vou ficando. Lembra lá da especificidade que a gente falou? Do cara ir lá no basquete e eu vou treinar o passe de peito. Vocês acham mesmo que esses caras que estão lá na NBA, famosíssimos, eles não treinam não um passe não? Eles treinam o tempo inteiro porque é especificidade. A gente precisa fazer com que esse corpo continue adaptado a realizar aquele movimento. Porque se você para de fazer, por mais que o seu corpo já tenha entendido, a falta de prática faz com que esse corpo perca essa adaptação, né? Então, quanto mais você praticar, melhor você vai ficar naquilo que você está fazendo. E aí eu trouxe um exemplo com nossos queridos Billy e Bia. É quase uma dupla sertaneja lá no nosso estúdio. Maravilhosos. O exemplo Bia e Billy andavam de bicicleta por 30 minutos todos os dias após o trabalho em outubro. Adaptados, Bia e Billy começaram a pedalar por 40 minutos todos os dias após o trabalho em novembro, buscando novos estímulos. Pensem, o corpo deles já se adaptou lá, né, àquele exercício. Então, eles já estão conseguindo fazer aquilo da melhor forma possível porque eles continuaram executando. E aí eles disseram, não, agora a gente precisa de novos estímulos. Vamos continuar fazendo o mesmo exercício, né, porque o corpo já está adaptado e dando apenas um estímulo novo, aproveitando esse período de adaptação. Beleza? Qualquer dúvida, vocês falem. Inclusive, é só pegar também um dos maiores batedores de falta da atualidade, que é Messi, né? E aí você vai ver que o cara não é dom, né? É treino. Então você vai ver que o cara passa Cristiano Ronaldo mesmo, para ser o melhor do mundo, ele passa horas e horas e horas de treino, né? Pós o treino, antes, durante o treino e depois ele ainda treina, né? E Messi, de tanto ficar insistindo nessa cobrança, né? Dessa questão lá que tu tá falando, ele consegue ser o maior naquilo que ele tá falando, né? Disso que tu tá falando da especificidade, né? Agora a gente tá na adaptação, mas só porque me veio essa ideia, e inclusive da adaptação também, né? Porque tipo, eu ando de bike e quando eu comecei a utilizar a bike novamente esse ano, né, para ir trabalhar, eu sentia que no início eu apanhava mais. E hoje em dia, é tranquilo, ó, uma uva. Porque o corpo já se adaptou, né? Não só a prática, a parte física ali, mas o corpo está adaptado também a reagir, né? Quando vem aqueles carros que não respeitam o ciclista. Então, com tanto tempo praticando, o corpo já está mais adaptado a se proteger, digamos assim, dessas situações, né? Vamos lá, seguindo. O princípio da progressão. E aí eu já começo falando dessas imagens, só para vocês entenderem a imagem aí. Vejam, uma criança, ela começa aprendendo a andar. Então, tem todo um processo para aprender. Tem lá o processo de engatinhar, quer dizer, começa com o processo de rolar, né? A criança só consegue virar assim de um lado para o outro. Tem o processo de engatinhar, tem o processo de tentar ficar de pé, né? E aí a criança começa com o auxílio de algum adulto ou de algum implemento
para ela começar a andar. E aí, para chegar nessa fase que é a parte de baixo, onde as crianças estão correndo, a gente passa por esse processo de progressão, a gente vai progredindo, né? Ninguém nasce e já começa a correr. A gente tem um processo aí de progressão. E a progressão significa, né, o significado da palavra, progresso ou avanço, desenvolvimento continuado e progressivo, né? Esse princípio, se mantivermos sempre o mesmo nível de esforço, nosso organismo irá se adaptar e deixará de evoluir. Então, a gente precisa progredir. Vejam que está ligado também ao processo anterior de adaptação. Vejam lá. A gente não pode, para progredir, quando a gente fala de progressão, a gente fala de aumentar o nível de esforço, né? A gente falou lá da adaptação, da gente se adaptar àquilo, e depois a gente vai começar a dar novos estímulos, igual o exemplo que eu dei anteriormente, para poder a gente chegar, passar dessa adaptação para a progressão. Vejam aí que está super interligados, estão super interligados, né? E aí eu trouxe mais uma vez os nossos queridos Bia e Billy, dessa vez, ó, parecido também com aquele exemplo. Eles andavam de bicicleta por 30 minutos todos os dias após o trabalho, em outubro, e em novembro eles vão começar a pedalar 10 minutos a mais cada semana. Ou seja, uma semana eles vão dizer assim, ó, hoje a gente vai progredir e andar e pedalar 40 minutos. Na outra semana a gente vai pedalar por 50 minutos, né? Então eles vão progredindo aí a cada semana, que também tá ligado àquela ideia da sobrecarga, tá vendo que tá tudo interligado? Mas aqui a gente tem uma organização melhor de como fazer essa progressão e para que é que ela é necessária. O nosso último, né, é a variabilidade. Esse aqui é muito massa, e aí eu tenho um exemplo bem prático para vocês também, que é, na escola, vocês geralmente querem, vamos jogar futebol, professor, vamos jogar futebol. Hoje tem gente que ainda diz assim, vai ter educação física hoje, porque associa que só tem educação física se a gente for pra quadra jogar bola. Tá moscando. Tá moscando. Porque não é bem assim. Pra pessoa chegar lá e conseguir jogar bola, fazer um drible, jogar bola que eu digo é futebol, né? No linguajar de vocês. Pra pessoa conseguir fazer um drible, pra ela conseguir ter um acerto maior lá, no gol, na falta, como o Revo falou, ela precisa ter uma coordenação motora boa, precisa ter agilidade, precisa ter força para se manter, uma resistência aeróbica boa, né? A respiração lá em dia, para poder aguentar correr naquele espaço todo. E aí, às vezes, a gente chega empolgado assim, hoje a gente vai fazer um circuito aqui de agilidade, de coordenação motora, não sei o que, aí vocês, não, eu quero jogar bola. Mas se vocês toparem jogar com a gente, fazer lá a atividade de coordenação motora, de agilidade, quando vocês tiverem um tempinho para jogar lá a bola de vocês, aquela famosa pelada, vocês vão estar muito mais capacitados e com um acervo motor, com um corpo mais preparado para jogar. Então, o desempenho de vocês, nesse momento, vai ser maior. E aí, só trazendo a definição, né? A capacidade de submeter-se a variações ou mudanças, né? A variação do estímulo de treinamento fornecido ao aluno ao longo da periodização, né? Ao longo do período que está acontecendo. E aí, de exemplo, né? De variabilidade, Bia e Billy andavam de bicicleta por 30 minutos todos os dias após o trabalho, como a gente já falou desde antes. Agora, em novembro, Bia e Billy vão usar 2 dias na semana para atividades diferentes. Ou seja, 3 dias eles vão lá pedalar e nos outros 2 dias, Bia vai lá praticar o kickbox dela, que ela é boa nisso, viu? Ela tira onda, braba. E Billy vai tirar a braba dele lá nas manobras de skate, né? Porque Billy é do skate, né, Billy? Tira onda, tira onda. Eu vou trazer ele depois aqui. Tá? Então, eles vão variar o tipo de estímulo e de treinamento que eles praticam ali durante a semana. E o corpo vai ter outros estímulos, né? Eu vou passar para Revo para ele dizer o que é que tem ali no chat e se despedir. Bel e Cláudia já estão ali, prontíssimas para vir aqui tirar a braba delas agora para vocês. Vai lá, meu pirraia. É exatamente isso. Vocês viram como esse cara trava os aplicativos de aposta? Jogador caríssimo. E aqui, o chat, meu amigo, tava caladinho, né? Se fosse água, tava cheio de dengue. Mas aí eu cheguei lá e falei de Messi,
Falei de Cristiano Ronaldo, o Aí- chat bombou, boy. Se falar de Neymar... David já começou. Ah, Messi é meu ídolo, pá, Adna também, eles são maravilhosos. Aí, tá aqui, ó. Já... Essa daqui não... E, bom, pessoal, eu sou Reboredo, viu? Professor de Educação Física, a aula foi massa, espero que tenham gostado. Foi especialmente pra vocês, meu pirraia, tirou onda, viu? Fez teu nome. É nóis, é nóis. Gente, muito obrigado. Rapidinho, desculpa. David acabou de colocar aqui. E aí, professor Heleno, já batizou o boneco? Já, peraí, calma. Skyler! Todo dia eu pergunto a Rê, porque eu esqueço, porque é um nome mais complicado. Eu quero dizer Skyfo, mas é Skyler. Batizei, foi vocês que me ajudaram. Ele está aqui, ó, vou até voltar, pra deixar ele na tela na hora de se despedir. Aqui, ó, lindo e maravilhoso, troquei até a roupinha dele. Tá aqui, meu Skyler, batizado por vocês. Vai ter que fazer um batizado ao vivo. Vou trazer. Ó, minha gente, muito obrigado. Lembrando que essa aula mais tarde tá lá no YouTube e tá no repositório também do aplicativo. Então, se você quiser assistir, ficou com alguma dúvida, comenta lá, manda mensagem pra gente. Muito obrigado pela participação de vocês. Uma ótima sexta-feira. Tomem uma aguinha agora rapidinho e venham-se embora. Voltem para assistir a aula com Bel e Cláudia, que elas já estão ali. Cheiro!